como, né, nós estamos numa cultura que nos desumaniza tanto, né, nos cosifica, né, e como a gente pode resgatar essa humanidade, né, sendo que há 8.000 anos nós temos uma cultura que reforça, uma linguagem que reforça, como disse Marshall Rosenberg também, né, toda uma nomes, né, linguagem que reforçam, né, por exemplo, ter prazer na violência. Então, como que então a justiça, né, pode ser como uma dinâmica que percebe uma harmonia que a dinâmica de interdependência pode contribuir, né, para a gente estar a serviço da vida, entendendo, então, sermos co-criadores, entendendo como sermos aquilo que a gente pode contribuir para a vida, para ela que se torna mais maravilhosa, né? E assumir isso, né? Um círculo, a gente para um pouco, respira, e a gente está precisando respirar, né? Quantas analogias estão surgindo, não só pela Covid, né, mas pelas questões raciais que estão aí, pelas questões de gênero que estão aí, pelas questões de classe, de pobreza, que nos tocam e são tão violentas assim. Como, gente, vamos respirar, né? Como vamos cuidando para criar espaços, então, sagrados, permite esse respirar, que permite trazer uma força criadora, de criatividade, uma força feminina, que aqui, quando a gente vê, somos verdadeiros parteiras ou parteiros, né? De uma outra percepção, de uma outra consciência, de uma outra visão. Acho que fui mais além do que o tempo permite, né? Mas é mais ou menos para dar um tom, um pouquinho, que um dos temas que nós vamos trazer é exatamente a espiritualidade e a ancestralidade, né? Então, talvez depois desse encontro que a Janet e o João, se der certo, vão falar sobre as experiências na Guiné-Bissau, traremos esse, como vamos também trazer, né, o Marcelo pode falar um pouquinho, a questão da alternativa penal, como que esse nosso direito está se reformulando nessa lógica da punição, que é a essência também da justiça restaurativa, né, de trazer uma consciência que alguém haja, não porque quer se furtar do sofrimento, da punição, não porque quer ser recompensado, mas porque é o certo a fazer. Bom, paro aqui, né, e passo, né, para a Andréia, para o Marcelo, enfim, seguir aí, trazendo suas reflexões e suas percepções. Andréia, quer ir? Ou vou eu? Vai você. Bom, muito bem. Depois das belas falas da Célia, do Egberto, trago um pouco, né, das reflexões nesses tempos de pandemia e isolamento social. E muito se fala, né, sobre o novo que virá, né, depois da pandemia, né, o novo normal, digamos assim. E o que será esse novo normal? Eu penso que esse período de pandemia e isolamento social, né, que nos fez parar, né, o nosso espaço-tempo, como ele vinha acontecendo, né, para quem gosta de física quântica, nos permite, né, essa reflexão, né? E eu percebo que, de fato, né, existe muita oportunidade neste período de pandemia e isolamento social, né? Oportunidade de nós pararmos, né, de nós estarmos mais conectados com as nossas famílias, de nós estarmos mais conectados conosco, né, e de nós refletirmos sobre tudo isso, né, nós refletirmos sobre as nossas vidas, sobre os paradigmas sob os quais nós vivemos, os paradigmas que nos influenciam, né, e que muitas vezes motivam os nossos comportamentos. É um momento de nós realmente começarmos a olhar, né, para esse novo paradigma em que nós, seres humanos, somos entendidos como seres multidimensionais, em que nós somos um pequeno fio nessa grande teia que é a natureza. Né, e até, como já trouxe a Célia,
né, e que o professor João Salme sempre traz, essa ideia profunda da justiça restaurativa, né, de que a justiça restaurativa é um convite, muito mais do que olhar para o outro e para o comportamento do outro, um convite a nós olharmos a nossa responsabilidade conosco, a nossa responsabilidade com o outro e a nossa responsabilidade com o meio ambiente em que nós estamos inseridos. Então, temos grandes oportunidades, né, de reflexão, né, e de uma transformação talvez mais acelerada dos paradigmas. Né? Mas essa reflexão, né, ela se mostra talvez mais importante, mais significativa nos dias de hoje, porque vemos, né, cada vez mais um aumento, um crescimento, um fortalecimento dos velhos paradigmas, do individualismo, do utilitarismo, do consumismo, da exclusão, né, uma lógica de dominação, uma lógica do poder sobre o outro, uma lógica de exclusão. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Eu não sei se esse fortalecimento dos velhos paradigmas, né, é de fato um reavivamento dos velhos paradigmas que vem com força, ou se é o último suspiro do dragão agonizante, rumo à mudança de paradigmas. Né? E tenho refletido bastante. Nós vemos que esse é um movimento mundial. Né? Nós vemos isso acontecendo em diversos países. Até lia, né, há pouco um artigo que o Soares compartilhou, né, de uma cultura patriarcal, machista, que vem tomando conta da Guiné-Bissau também. E talvez, né, por conta desse contexto em que nós estamos vivendo, ao lado das oportunidades, existem também os oportunismos. Né? E é aí que nós temos que tomar cuidado. Né? Oportunismos em todos os campos. Eu percebo, por exemplo, né, que o meio virtual nos conecta, né, e o meio virtual, né, traz algo até bastante interessante, né, como o meio virtual, de alguma forma, mistura, faz interagir as nossas vidas profissionais públicas com as nossas vidas familiares privadas. Eu estou olhando aqui nas telinhas, né, e vejo cada um em suas casas, né, nós compartilhamos o nosso privado uns com os outros. Né, eu vejo aqui o gato que passa na frente da tela, a criança que chega próxima da mãe, né, daqui a pouco é provável que o meu filho ou minha filha apareçam aqui também, né, meu cachorrinho está aqui, nós tivemos que arrumar um cachorrinho agora para as crianças, né, então ele está aqui, filhotinho, mordendo meu pé, né, enquanto eu falo, e tudo se mistura. Né? De alguma forma nós nos conectamos, mas precisamos parar para pensar também, né, se uma exacerbação dessa virtualidade também não vai reforçar os paradigmas individualistas, se não vai nos isolar cada vez mais. Existe uma resposta para isso? Não. É tudo muito novo. Mas precisamos pensar a respeito de tudo isso. E dos modismos que vêm também, né? Nessa onda do virtual, nessa onda do novo, né? E muitas vezes muito mais marketing do que efetividade. Precisamos olhar para todas essas questões. E quando falamos dessa questão das conexões humanas, né, que são a base da justiça restaurativa, né, não há como não entrarmos e como não falarmos e como não pensarmos sobre a ideia essencial da justiça restaurativa, que é uma justiça restaurativa que se constrói sobre o coletivo comunitário. Né, parafraseando Paulo Freire, uma justiça restaurativa que se constrói com a comunidade, na comunidade, pela comunidade e para a comunidade. E essa é uma antiga discussão da justiça restaurativa que vem à tona agora, né, e se torna cada vez mais atual, como sempre foi atual. Né? E aí as perguntas que vêm são, em primeiro lugar, o que é essa comunidade? Né, nós entendemos essa comunidade da justiça restaurativa como uma comunidade excludente, né, uma comunidade que entende que, por exemplo, o poder público e o poder judiciário estão fora dela, né, aquela comunidade provinciana, né, que se reconhece como comunidade porque existem os extracomunitários em contraposição, uma comunidade que só aceita o extracomunitário quando ele se submete à sua linguagem, ao seu discurso e aos seus valores. Né, me parece, né, e esse é um tema que nós vamos aprofundar melhor, né, em outros momentos, né, me parece que esse contexto de comunidade é perigoso.
um contexto de comunidade excludente, um contexto de comunidade fechada e rígida, que entende que a comunidade está bem, que na comunidade está tudo certo e que o errado é aquele que causou um dano, que o errado é o extracomunitário, que tem outros valores, que tem outras diretrizes e que tem uma outra linguagem. Ou uma comunidade que se entende como um locus de poder e que afasta da construção da justiça restaurativa as pessoas que estão inseridas no poder público, como o judiciário e etc. Né? E às vezes eu vejo até incoerências nesses discursos, né? Pessoas que dizem, não, a justiça restaurativa se faz na comunidade, né? Num conceito estrito senso de comunidade, da qual não participa o poder público, mas entendem que nessa comunidade estão as escolas públicas, a Guarda Civil Municipal, mas Guarda Civil Municipal e escolas públicas são poder público, né? Então se exclui só o judiciário. Né, e ao meu ver, né, quando se tem esse tipo de fala, né, o que se está presente, né, por trás disso é um discurso de poder, né, quem é o dono da justiça restaurativa. E daí a necessidade de nós pensarmos, né, em uma comunidade, né, que seja ampla, que seja entendida em sentido amplo, da qual participam todos, pessoas que representam instituições públicas, privadas, a sociedade civil organizada, pessoas que estão reunidas em prol de um objetivo comum, objetivo este que se formata a partir de princípios e valores da justiça restaurativa. Uma comunidade aberta, que aceita as pessoas com as suas diversas visões de mundo, para que, como uma grande anfitriã, receba todos, para que todos juntos construam um caminho que seja bom e razoável e não exclua ninguém. Essa minha fala, né, eu tiro muito do que eu estou dizendo aqui de obras do professor canadense George Pavlet, que fala muito sobre a comunidade, né, que fala muito sobre essas questões de uma comunidade que pode ser excludente ou de uma comunidade, né, com base na teoria, na filosofia de Derrida, que pode ser inclusiva. E nós entendemos uma comunidade, né, que se considera correta, né, uma comunidade que diz, não, aqui está tudo bem. Né? Então, aquele que causou um dano, ele chega na justiça restaurativa para ser reintegrado e ter uma nova oportunidade nessa comunidade, que é o paraíso, ou não? Ou uma comunidade que sim, quer trazer essa pessoa, né, quer integrar essa pessoa, mas entende as próprias falhas da sua estrutura, falhas da estrutura de convivência que muitas vezes são motivadoras de comportamentos violentos para tantas pessoas. Que comunidade que nós estamos falando? E isso leva a uma outra questão também. O que é a justiça restaurativa? É uma alternativa ao penal ou é uma alternativa penal? Parece um jogo de palavras, né? Mas tem um sentido profundo. Uma justiça restaurativa como uma alternativa ao penal, né, como todos nós entendemos aqui, é uma justiça restaurativa que é um sistema próprio de fazer justiça, diferente do sistema de justiça formal, que tem os seus princípios, os seus valores, os seus fluxos, as suas formas, e que se constrói sobre uma base essencialmente comunitária. E não é uma alternativa penal. Ela não serve para oferecer práticas e procedimentos para o sistema de justiça formal ou para qualquer órgão governamental ou órgão público. Sim, quando nós falamos da justiça restaurativa nessa base comunitária, né, os juízes participam dessa comunidade, claro. Né, pessoas de instituições públicas, privadas, da sociedade civil organizada participam dessa base comunitária, sim, mas numa lógica horizontal, todos juntos construindo a justiça restaurativa. Mas a justiça restaurativa não pertence a nenhuma dessas instituições ou a alguma dessas pessoas especificamente. De forma, né, a entender que a justiça restaurativa ofereça a algum desses órgãos, sejam públicos ou sejam privados, práticas para resolver conflitos. E nem mesmo, né, aquela comunidade que tanto se fala, entendida estrito senso. É porque naquela comunidade, entendida dessa maneira, também existem estruturas de poder. O pastor, o padre, o chefe do tráfico, todos estes também exercem estruturas de poder. E aí a importância de nós discutirmos esses temas, que são temas sensíveis da justiça restaurativa desde sempre e que vêm, né, cada vez mais à tona nesse contexto da pandemia, nesse contexto de isolamento social, e são temas, né, que nós vamos aprofundar ainda mais nos próximos
nos próximos episódios, né? Então, aguardem a seguir cenas do próximo capítulo. Eu acho que eu já falei demais também, passo a palavra. Bom dia de novo. Eu não tenho nem a pretensão de aprofundar como os demais aprofundaram e trouxeram, né? Acho que a ideia é a gente fazer... A ideia sempre foi fazer uma conversa e tá trazendo sistemas e fazer uma introdução. E eu fiquei com muita vontade ouvindo eles falarem do que me atraiu da possibilidade de ler esse projeto. Eu acho que esse período de quarentena permitiu, assim, apesar da demanda grande de trabalho que a gente continua tendo, enfim, alguns momentos da gente rever alguns trabalhos. Eu sinto muito isso da gente no TJ, né? Foi um período que a gente conseguiu finalizar alguns projetos de se organizar internamente, de estar pensando melhor o trabalho, de estar pensando o site, outras coisas que a gente, em outros momentos, acabam sendo atropelados pelo dia a dia e não consegue, né? E aí, numa fala com a Célia, preparando uma atividade que a gente teve pelo Tribunal de Justiça, onde a Célia foi falar sobre a questão dos círculos, a gente começou uma conversa gostosa que foi se expandindo e a gente tocou de vários assuntos e de vários temas, e aquela conversa que, assim, que a gente vai falando e vai fluindo e que se deixasse a gente ficava o dia inteiro, né? E aí a gente começou a pensar nessas questões que surgem e que a gente acaba não tocando e não refletindo mais, não dessas nossas percepções que a gente acaba não aprofundando mais na reflexão no dia a dia, né? Então, a gente vê que no trabalho com justiça restaurativa, a gente tem muito em comum, acho que a gente vai levantar aqui cada um como que vê de justiça restaurativa, a questão dos princípios e valores. Tudo isso é muito em comum, tudo isso está muito incorporado, mas como é que a gente vai colocar isso em consonância com a nossa prática no dia a dia, né? A gente fala, a justiça restaurativa não é uma ferramenta, é para além disso, mas quando a gente vê, a gente está preocupado com a ferramenta também, porque a ferramenta é importante, né? É preciso saber fazer um bom processo circular, é importante você fazer uma boa conferência familiar, uma conferência vítima, professor de comunidade. É importante que a pessoa que vai trabalhar, ela traga também a técnica e faça isso bem feito, né? E para além da técnica também, ela precisa estar com esses princípios, esses valores incorporados. Mas aí a gente começa a pensar, e como que é essa cara que tem aqui? É igual em todo o Brasil? A gente vai vendo que não, cada um tem um pensamento diferente, age diferente. E que é importante a gente estar conversando sobre alguns aspectos disso, né? Se a gente fala que a justiça restaurativa vai para além da ferramenta, e às vezes a gente fica numa questão teórica e prática, e, enfim, mas e as outras ações, né? E como é esse pensar institucional? Como é esse pensar com a rede, solidário, né? E aí já vem coisas minhas também, né? Como assistente social. O que é você ser uma assistente social restaurativa? O que é você ser um juiz restaurativo? O que é você ser uma professora restaurativa? O que isso deveria mudar na nossa forma de agir, né? Para além do papel da gente como técnico, ou como gestor, ou como articulador, enfim, né? O que isso traz para a nossa vida? Né? O que isso tem que mudar, né? E a gente muitos dias tendo a possibilidade de conversar com o João Salme, com outras pessoas, trazendo como é que a gente trabalha. A gente fala muito da necessidade de trabalhar a questão de classe, gênero e raça, mas como é que faz isso? E nessa palestra que teve do João Salme, ele dizia assim, eu não sei. E eu achei aquilo muito interessante, porque a gente não sabe e a gente não precisa saber. A gente precisa se colocar em movimento para construir, né? E o que eu sei aqui em São Paulo, capital, para a gente ficar só em São Paulo, não serve para Laranjal, não serve para Itajobi, quanto mais para os outros estados. Então, e como é que a gente faz isso? Eu acho que são nesses espaços, né? Conversando, a gente trazendo as dúvidas, a gente trazendo as certezas para elas serem desconstruídas, né? E é isso que me atraiu nesse espaço, né? Que a gente espera que a gente consiga fazer isso. Então, que seja espaço para a gente ir um pouco além dos temas que a gente já conversa, né? Ou que a gente conversa, mas não dá, né, tanto espaço, é sempre muito rapidinho, e
a gente não consegue expandir, né? Então, acho que a ideia é essa. Para mim, eu vejo os limites quando eu vejo a carinha de todo mundo com o microfone fechado, porque eu fico vendo um monte de gente aí que eu não vou nem nominar, que é para não passar vergonha de esquecer de falar alguém, que pode contribuir demais e que talvez em algum momento esteja aqui, na telinha, né? E acho que é esse espaço, acho que a ideia é essa, né? Que a gente possa conversar sobre justiça restaurativa desse papel, né? E refletir esse trabalho, né? A gente muitas vezes, sem querer, a gente vai caindo no automático, no dia a dia, porque o dia a dia, né? No dia a dia você tem que fazer esse trabalho lá, tem que fazer isso, tem relatório, tem reunião. Ufa, mas que espaço que a gente tem para a gente refletir o que está fazendo e caminho que a gente está levando, né? Para mim é muito forte, assim, a gente vive numa cultura e a gente foi criado, né? Enfim, viver quase mais de 40 anos da vida, não vou falar quantos, mais de 40 anos da vida nessa cultura, né? E de repente a gente descobre uma outra forma de pensar, mas a gente volta às vezes para o conhecido. Quando a gente vê, a gente está, né? Então, eu acho que espaços como esses, que a gente vai poder escutar outras pessoas, a gente vai poder ver o pessoal da Guiné, por exemplo, assim, realmente maravilhoso, e contar o trabalho, né? A gente vai ampliando os horizontes, né? Então, a minha expectativa é que esse espaço seja disso, né? Da gente ampliar os horizontes, da gente conversar, da gente trazer isso, essa discussão para dentro, para fora, né, nesse processo, para que a gente possa realmente fazer uma atuação mais comprometida nos nossos espaços, né? Então, eu queria até aproveitar, assim, aproveitar o chat, tudo, e vamos colocando, se vocês têm ideias, tem outros assuntos, vamos conversando por aí, vai dizendo o que vocês gostariam de ouvir, de falar mais, né? A gente vai aperfeiçoar, a gente teve alguns probleminhas, né, para entrar, e no YouTube também, mas a gente está cuidando disso. Então, eu queria convidar, né, que não seja um espaço só de nós quatro. A gente vai estar por aqui, né, mas o importante é que vocês possam colocar também, né, que tema que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de falar, né, olha, escutei tal pessoa falando tal coisa, acho que gostaria que eles expandissem um pouco, que viesse aqui para conversar, né? Então, acho que isso que é importante, né? Que esse espaço seja um espaço nosso, e a gente vai aprendendo como fazer ele também, né? Acho que é isso, né, que eu queria dizer. Agora, acho que tem várias coisas, né? Acho que mais para frente a gente vai ter um tempinho de estar falando um pouco sobre a questão das metodologias das práticas restaurativas, como é que está sendo isso, a aplicação, como é que a gente casa isso, como é que a gente está entendendo que isso vem, né, para o dia a dia, que isso está... Mas eu espero que a gente tenha muito tempo aí para estar conversando mais sobre isso. Obrigada. E eu falo rápido, né? Mas tá certo. Vocês estão me ouvindo, então? Estão ouvindo? Ok. Sim. As falas, como o Egberto falou, elas suscitam, né? Eu acho que eu estou começando a ficar calma agora. Quem me conhece sabe que eu estava completamente fora do meu padrão de fala. Porque entra assim, você é host agora. Ai, meu Deus! Perco completamente. Enfim, estou me habituando com a tecnologia. Eu sou monocanal e essa é a minha fragilidade, que quando eu exponho, eu sempre recebo muita solidariedade. Né? Começar uma reflexão conjunta é realmente um desafio, e a gente abraçou esse desafio, né? Não é bancário, não é chegar a expor, mas como a Andréa lindamente falou, e a gente trocar. Adorei a metáfora do Marcelo, a fala do Gilberto, que vai ter, né, um momento para a espiritualidade. E, assim, eu acho que a gente precisa, e isso me suscita, eu tenho pensado, refletido sobre isso, é acabar com a cultura do inimigo. Né? Eu estava falando com um rapaz pesquisador na Argentina, e ele fala, mas qual é o papel do Estado? Tem ações afirmativas, tem uma função do Estado que não é delegável, né? E tem o lado participativo. A gente precisa colocar abaixo essa cultura do inimigo, né? Porque essa cultura do inimigo gera medo, e medo cristaliza.
E aí a gente não quer que o outro entre porque tem medo que faça uma captura, que faça um mau uso, mas o mau uso pode estar dentro de uma instituição do judiciário, da defensoria, do MP, de qualquer outra instituição, inclusive das instituições comunitárias, né? Tem muita comunidade que, aliás, a Cláudia Santos, pelo que eu me lembro da minha leitura sobre o livro dela, uma das preocupações que ela colocava na decisão coletiva, comunitária, era exatamente esse viés de que comunidade estamos falando, né? E como essa comunidade lida com as diferenças e com os conflitos. Eu achava o direito bastante opressivo, até eu perceber, quando eu fiz a primeira apresentação do meu projeto de pesquisa, né, de doutorado, como a psicologia foi opressora comigo ao não entender a justiça restaurativa, né? Então, quando a gente pensa na opressão, ela está além de áreas do conhecimento ou de instituições, né? E, geralmente, é o medo que faz com que a gente se afaste. O medo de pensar sobre determinadas coisas. Tem uma professora canadense que ela fala muito da questão do por que não se fala de determinados temas que a gente pretende trazer para cá, né? De racismo, as questões de gênero, questões religiosas. É o medo, o medo bloqueia, o medo cristaliza. E uma mente consciente, ela não se sujeita à opressão. No momento em que você toma consciência, não dá mais para se sujeitar. Então, eu tenho percebido isso, freirianamente falando, essa é uma fala do Paulo Freire, né? Quando conscientiza a mente, as opressões não têm mais lugar. Então, eu acho que um pouco do que vem nos restringindo nessa questão da justiça restaurativa é o medo do uso que vai ser feito. E essas ondas, elas não são lineares ascendentes, elas são movimentos e contramovimentos. A gente dá 10 passos e, às vezes, retroage 20, e daqui a pouco a gente se coloca num caminho. Eu falo da complexidade, a gente viver a ética do cuidado, viver nessa terceira onda, né? Viver a justiça restaurativa e a consciência profunda, e a gente perceber que numa paz sem liberdade, numa paz sem fraternidade, numa paz sem um mínimo de consideração de uma vida básico, digno, né, para todos. A Adela Cortina fala muito disso, né, os mínimos e máximos de justiça. E o mínimo não é uma coisa deplorável, o mínimo é o mínimo digno, o mínimo que a dignidade humana permite como mínimo, e isso é um dever. Então, ela fala do mínimo como um dever que está no campo da moralidade, né, e da lei. E os máximos é um convite. Então, é a felicidade, é o cuidado com o outro e a ética como meta-valor, né? A ética como norteador de tudo. Então, eu venho percebendo. E outra fala que tem me impactado muito é do Laudato Si, da economia de Francisco, quando são duas coisas, né? Quando ele propõe, se não eu, quem será? E quando? E uma outra fala que eu ouvi, que eu ainda não localizei, é essa questão: quanto maior o desmatamento da Amazônia e de todos os outros, né, espaços, maior é o vazio interno. Isso tem uma correlação. Eu nunca tinha ouvido essa correlação entre essa devastação, que é o termo, se não me engano, que é usado, com isso que a gente tem internamente, né? E isso por que eu trago? Porque a mim me preocupa a lógica do consumo, e no primeiro dia de abertura de shopping aqui no Rio, as filas são absurdamente longas e as pessoas correm para um padrão que já se mostrou insuficiente. Então, assim, eu tenho pensado muito que a gente vive as urgências e necessidades, e o essencial para a gente não cuida, né? E, enfim, a gente tem bons exemplos, tem muitas coisas bonitas acontecendo e outras nem tanto. Mas também acredito que não vai ser o enfrentamento que vai resolver isso. Eu acredito que quando a gente
tiver curiosidade para entender por que algumas pessoas pensam o que pensam e por que esse ódio está tão desvelado hoje em palavras, gestos e ações, talvez a gente possa entender qual é a necessidade dessas pessoas e cuidar, né? Eu não posso aceitar determinadas ações, a violência é inaceitável, mas a gente pode começar a pesquisar o que gera, o que faz fazer, né? Por que isso? E até quando, né, a gente pode gerar esses movimentos de inclusão e de restauração, né? Então, acho que a ignorância é de algo e o conhecimento é de algo. A gente não sabe tudo, não conhece tudo. Então, isso é um bom espaço que a restaurativa nos mostra, né? A gente não tem ideia. Enfim, eram algumas reflexões que eu tenho feito. Acho que gostaria de compartilhar. Ok? A gente não sabe tudo, não conhece tudo, né? Olha, não sei se temos alguma pergunta, se o Gabriel... E se temos tempo, inclusive. Seu áudio está fechado, Célia. Agora está? Ok. Nós temos 2 minutinhos, talvez se tiver alguma pergunta, não sei se tem. Até onde eu acompanhei, não tínhamos perguntas, tínhamos alguns comentários. E como eu sou monocanal, eu deixei para o Gabriel ver isso e contar para a gente, né? Só um comentário, né, sobre tudo isso que a Célia trouxe, né, a respeito dos tempos que nós estamos vivendo. Né, eu tenho receio de daqui a uns 10 anos eu descobrir que a Margaret Atwood, né, que escreveu o conto da Aya, né, Handmaid's Tale, que ela foi uma visionária. Espero que não descubra isso. E até aqui no chat, né, nós estávamos vendo, né, muito sobre a ética do cuidado e a justiça restaurativa, né, e realmente a ética do cuidado ela está visceralmente ligada à justiça restaurativa, né, tanto que a professora Elizabeth Elliot, né, que foi professora, né, do professor João Salme, inclusive, né, ela já há muito traz essa ideia na obra dela, Segurança e Cuidado, Justiça Restaurativa e Comunidades Saudáveis, né, que foi publicado aqui no Brasil, né, pela Palas Atena, e é uma obra que eu recomendo muito, assim, um dos grandes marcos da justiça restaurativa. Já falei muito, de novo. Olha, ela foi minha professora de mediação, ele é o juiz, meu ídolo, e esse é um juiz de Tatuí que trabalha com JR. Uau. Todos maravilhosos. Eu comprei um sifão. Nós compramos. Eu acho que está feito o convite, né? Célia, não sei se você quer fazer um encerramento também. Eu acredito que a gente já tenha... Não tem perguntas. Tem perguntas, Gabriel? Então, vamos ver o que a gente consegue nesse tempo responder. Não tem perguntas. Não tem... tá, eu entendi. Só comentários. Tem perguntas, só comentários. Então, ótimo, depois a gente compartilha entre a gente os comentários. Eu super agradeço, principalmente o acolhimento, Egberto, dessa parceria que você percebeu que eu estava bem perdida e cuidou de algumas coisas que eram para eu ter feito que eu não consegui fazer. Né? Marcelo, Andréia, e a gente vai divulgar, também tem um aprendizado, né? Em tese, pelas inscrições lota a plataforma, nem todos entram, então a gente está aprendendo um pouco também sobre isso. Mas é um prazer imenso, é muito bom a gente ter gente que entende o que a gente fala, porque às vezes eu me sinto muito diferente do pensamento corrente. E a gente se vê entre os pares é muito bom, né? Então, só tenho a agradecer e já estou torcendo para vir o próximo encontro.
Então, também, muito obrigado e nos vemos nos próximos encontros. Eu também agradeço, né, e como foi dito aqui, né, esse foi só um pequeno bate-papo, digamos assim, né, um esquenta para os nossos próximos encontros. Até as próximas. No YouTube, tem 36 pessoas assistindo lá e todo mundo agradecendo. Só. Obrigada, Gabriel. André, quer falar alguma coisa? Eu também quero agradecer muito, quero me despedir. Quero agradecer também quem já colocou alguma contribuição aqui. A gente já tem algumas pistas, né, de assunto também. Então, apareceu a questão da ética do cuidado, um pedido do doutor Egberto aprofundar sobre a questão de justiça restaurativa e perdão, e também tem o Suaré lá se manifestando com amor e carinho, principalmente para a Célia. E falando um pouco dos projetos da Guiné-Bissau, que acho que também vai um pouco na direção do que a gente pensa, né? Nos próximos encontros, um dia poder estar conversando sobre esse tema, né, que vai ser um prazer. Então, beijo, gente, obrigada a todos. Muita gente aqui também tem meios de entrar em contato com a gente por WhatsApp, estar em grupos, enfim. Então, acho que quem quiser contribuir, mandar alguma sugestão, a gente ainda está aberto, vai continuar aberto, né, para pensar junto em ter outros temas que a gente pode estar conversando aqui. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço. Até a próxima. André, no campo do formulário tem sugerir temas. Por acaso ninguém sugeriu, mas cada inscrição é para o evento atual a ser realizado, né? Então, sugiram temas, está lá disponível no formulário. Tá eu vou reforçando assim, sabe que a gente tem que reforçar de todos os jeitos. Vai no chat, manda WhatsApp, porque aí quem sentir a vontade, um dia vem a inspiração, lavando louça em época de pandemia, manda uma mensagem para a gente. Mas está lá no formulário também, preencham, tá bom? Obrigada. Obrigada, Thea. Obrigada pela participação.